Olá pessoas, sejam bem-vindas e bem-vindos ao meu canal. E hoje, dando continuidade ao livro de Gerda Lerner, A Criação do Patriarcado. Lerei para vocês o 4º capítulo. Vou iniciar hoje, né? Estou lendo um capítulo por vídeo. A Mulher Escrava. Tá, vou ler agora. Escuta. Página 111. Fontes históricas sobre a origem da escravidão são escassas, especulativas e difíceis de avaliar. A escravidão raramente ocorre-se tanto em sociedades de caçadores-coletores, mas aparece em regiões e épocas muito distintas com o advento da pastorícia e depois com a agricultura, a urbanização e a formação do Estado. A maioria das autoridades concluiu que a escravidão deriva da guerra e da conquista. As fontes da escravidão que costumam ser citadas são captura em guerra, punição por algum crime, venda por algum familiar, venda de si mesmo por débito, a escravidão por dívida. A escravidão é a primeira forma institucionalizada de dominância hierárquica na história humana. Relaciona-se ao estabelecimento de uma economia de mercado, de hierarquias e do Estado. Por mais opressiva e brutal que, sem dúvida nenhuma, tenha sido para suas vítimas, a escravidão representou um avanço essencial no processo de organização econômica, avanço no qual se baseou o desenvolvimento da antiga civilização. Assim, podemos falar justificadamente na, entre aspas, invenção da escravidão, como um divisor de águas crucial para a humanidade. A escravidão só podia ocorrer onde existissem determinadas precondições. Era preciso haver excedentes de alimentos, meios de reprimir prisioneiros resistentes, distinção visual e conceitual entre escravos e escravizadores. Em muitas sociedades nas quais existia, de alguma maneira, a prática de possuir escravos, não havia um status fixo de escravo, apenas vários graus de subordinação e trabalho forçado. Para que o status de escravo fosse institucionalizado, as pessoas precisavam ter como certa que a possibilidade dessa dominância teria mesmo resultado positivo. A invenção da escravidão baseou-se na ideia de que um grupo de pessoas pode ser classificado como um grupo externo, marcado a ferro como escravizável, forçado ao trabalho e à subordinação, e de que esse estigma de ser escravizável, combinado com a realidade de seus status, faria o grupo aceitar isso como fato. Além disso, era necessário que essa escravização não apenas durasse a vida inteira do escravo, mas que também o status de escravo pudesse ser fixado de modo permanente ao grupo dessas pessoas antes livres e a seus descendentes. A invenção crucial, para além de brutalizar outro ser humano e forçá-lo a trabalhar contra sua vontade, foi a possibilidade de classificar o grupo a ser dominado como completamente diferente do grupo que exerce dominância. É evidente que tal diferença fica mais óbvia quando o grupo escravizado são membros de uma tribo estrangeira, literalmente outros. Ainda assim, para estender o conceito e transformar os escravizados em escravos, de alguma forma diferente de outros seres humanos, os homens já deviam saber que essa classificação funcionaria de fato. Sabemos que construtos mentais costumam vir de algum modelo da realidade e consistem de um novo ornamento de experiência passada. Essa experiência disponível aos homens antes da invenção da escravidão era a subordinação das mulheres do próprio grupo. A opressão de mulheres precede a escravidão e a torna possível. Vimos em capítulos anteriores como homens e mulheres construíram as relações sociais que deram origem à dominância e hierarquias.
Vimos como a confluência de inúmeros fatores resultou na assimetria sexual e na divisão do trabalho com pesos desiguais para homens e mulheres. A partir disso, o parentesco estruturou as relações sociais de tal forma que mulheres eram comercializadas para casamentos e homens tinham certos direitos sobre as mulheres que estas não tinham sobre eles. A sexualidade e o potencial reprodutivo das mulheres se tornaram mercadorias a ser comercializadas ou adquiridas para servir a familiares. Então, as mulheres eram consideradas do grupo com menos autonomia do que os homens. As mulheres eram consideradas do grupo. Em algumas sociedades, como na China, as mulheres continuaram sendo estranhas, marginalizadas em relação ao grupo de seus parentes. Enquanto os homens faziam parte de uma família ou linhagem, as mulheres pertenciam a homens que adquirissem direitos sobre elas. Na maioria das sociedades, as mulheres são mais vulneráveis à marginalidade do que os homens, uma vez privadas da proteção de um parente homem por razão de morte, separação, ou por não ser mais desejada como parceira sexual, a mulher se torna marginalizada. Logo no início da formação do Estado e do estabelecimento de hierarquias de classe, os homens devem ter observado essa vulnerabilidade maior das mulheres e aprenderam assim que podiam usar diferenças para separar e dividir um grupo de pessoas de outro. Essas diferenças podem ser naturais e biológicas, como sexo e idade, ou podem ser criadas pelo homem como aprisionamento e marcação de ferro. A invenção da escravidão envolve o desenvolvimento de técnicas de escravização permanente e do conceito tanto para o dominante quanto para o dominado, e de que a impotência permanente de um lado e o poder total do outro são condições aceitáveis da interação social, como apontou Orlando Patterson em seu estudo repleto da sociologia da escravidão. As técnicas de escravização tinham 3 aspectos característicos. Primeiro, a escravidão começou como um substituto para mortes em geral violentas, sendo de modo peculiar uma permuta condicional. 2. O escravo passava por alienação natal, ou seja, ele ou ela era isolado de todas as reivindicações de nascimento e da participação legítima de direito em uma ordem social. Número 3. O escravo era desonrado de forma generalizada. Evidências históricas sugerem que esse processo de escravização foi desenvolvido e aperfeiçoado a princípio com mulheres prisioneiras de guerra, que foi forçado por já conhecidas práticas de comércio de mulheres para casamento e concubinato. Durante um longo período, talvez séculos, enquanto homens inimigos eram mortos pelos captores, gravemente mutilados ou levados para áreas distantes e isoladas, mulheres e crianças tornavam-se prisioneiras e se incorporavam a casas e às sociedades dos captores. É difícil saber o que inicialmente levou os homens à permuta condicional da morte para mulheres e crianças. É mais provável que a maior vulnerabilidade física e debilidade fizessem-nas apresentar menos ameaça se fossem aprisionadas do que os guerreiros inimigos do sexo masculino. A alienação natal foi obtida com rapidez ao se transportá-las para longe dos povoados de origem, que costumavam estar fisicamente destruídos. Como seus parentes homens haviam sido mortos, essas prisioneiras não tinham esperança de resgate ou fuga. O isolamento e o desespero delas aumentavam a sensação de poder de seus captores. O processo de desonra podia, no caso das mulheres, ser combinado com o ato derradeiro da dominância masculina, o estupro de prisioneiras. Se uma mulher fosse capturada com os filhos, se sujeitaria a quaisquer condições impostas pelos captores para garantir a sobrevivência deles.
Se não tivesse filhos, o estupro ou o uso sexual logo o faria engravidar, e a experiência mostraria aos captores que as mulheres suportariam e se adaptariam à escravidão na esperança de salvar os filhos e em algum momento melhorar sua sina. A maioria dos historiadores que abordam o tema escravidão observou o fato de que a maior parte das primeiras pessoas escravizadas eram mulheres, mas não deram muita importância a isso. O item escravidão da Enciclopédia Britânica afirma, abre aspas, a guerra foi a primeira fonte de escravos do Antigo Oriente Próximo. Originalmente, parece que os prisioneiros eram executados, depois as mulheres e então os homens foram poupados para servir a seus captores. Outro historiador observa, pode ser significativo que escravos homens apareçam não apenas mais tarde, como também em menor quantidade do que escravas mulheres. É provável que os meios para a detenção de um emprego eficaz de escravos homens ainda não houvessem sido providenciados, então eles costumavam ser mortos. Como o assiriólogo I.M. Diakonoff aponta, manter prisioneiros de guerra homens era perigoso. Forçar um destacamento de escravos prisioneiros, isto é, ex-guerreiros livres, a trabalhar em um campo com enxadas de cobre, exigiria aproximadamente o dobro de soldados armados para vigiá-los, porque em um conflito armado, uma enxada de cobre não era tão diferente de um machadinho de cobre, que era a arma comum dos guerreiros daquela época. Portanto, todos os prisioneiros de guerra homens eram mortos no ato, e apenas escravas mulheres eram usadas em qualquer quantidade na economia do Estado. Mesmo onde existia a necessidade econômica de uma grande força de trabalho escravo, não havia força de trabalho masculina suficiente disponível entre os captores para vigiar os prisioneiros dia e noite, garantindo assim a inofensividade deles. Povos diferentes precisavam de tempos diferentes para perceber que seres humanos podiam ser escravizados e controlados por outros meios que não a força bruta. Orlando Patterson descreveu alguns dos meios pelos quais pessoas livres eram transformadas em escravos. Abre aspas para Orlando. Escravos eram sempre pessoas que haviam sido desonradas de forma generalizada. O escravo não podia ter honra por causa da origem de seu status, da dignidade e da totalidade da sua dívida, da ausência de quaisquer existência social independente. Mas, acima de tudo, porque ele não tinha poder, a não ser por intermédio de outro. Um aspecto desse processo de desonra é o corte de laços familiares. A recusa formal de reconhecer as relações sociais do escravo teve profundas implicações emocionais e sociais. Em todas as sociedades escravocratas, casais de escravos podiam ser e eram separados à força, e as esposas consensuais dos escravos eram obrigadas a ceder aos apelos sexuais de seus senhores. Escravos não tinham custódia ou direitos sobre os filhos, e os filhos não herdavam direitos nem tinham nenhum dever para com os pais. Com foco tipicamente androcêntrico, Patterson inclui escravas mulheres no genérico ele, no masculino, ignorando a prioridade histórica da escravização das mulheres e, portanto, deixando escapar a diferença significativa implícita na forma como a escravidão é vivenciada por homens e mulheres. O impacto do estupro sobre o grupo conquistado era duplo. Desonrava as mulheres e, por consequência, representava a castração simbólica dos homens. Homens de sociedades patriarcais, que não podem proteger a pureza sexual de suas esposas, irmãs e filhas, sentem-se impotentes e desonrados. O costume de estuprar as mulheres de um grupo conquistado permaneceu como prática de guerra e conquista do segundo milênio a.C. até o presente. Trata-se de uma prática social que, assim como a tortura de prisioneiros, resiste ao progresso, entre aspas. As reformas humanitárias e as considerações éticas e morais mais sofisticadas, e mesmo assim ainda existe estupro. Sugiro que seja esse o caso, porque é uma prática
incorporada e essencial à estrutura das instituições patriarcais e delas inseparável. É no início do sistema, antes da formação de classes, que podemos vê-la em sua mais pura essência. O próprio conceito de honra para os homens inclui autonomia, o poder de dispor de si e decidir por si mesmo, e o direito de que essa autonomia seja reconhecida por outros. Mas mulheres, sob o controle do patriarcado, não dispõem de si, nem decidem por si mesmas. Seus corpos e serviços sexuais estão à disposição de seu grupo de parentes, marido, pais. As mulheres não têm custódia, nem poder sobre seus filhos. Mulheres não têm honra. O conceito de que a honra de uma mulher está em sua virgindade e em sua fidelidade sexual ao marido ainda não havia sido plenamente desenvolvido no segundo milênio a.C., defendendo que a escravização sexual de mulheres prisioneiras foi na realidade um passo no desenvolvimento e na elaboração das instituições patriarcais, como o casamento patriarcal e sua contínua ideologia de colocar a honra feminina na castidade. A invenção cultural da escravidão baseia-se tanto na elaboração de símbolos da subordinação das mulheres quanto na conquista real de mulheres, subjugando mulheres do próprio grupo e depois mulheres prisioneiras. Os homens aprenderam o poder simbólico do controle sexual sobre os homens e elaboraram a linguagem simbólica na qual expressar dominância e criar uma classe de pessoas escravizadas no âmbito psicológico. Com a experiência da escravização de mulheres e crianças, os homens entenderam que todos os seres humanos podem tolerar a escravidão e desenvolveram técnicas e formas de escravização que lhes permitiam transformar essa dominância absoluta em instituição social. Existem sólidas evidências históricas da preponderância da prática de matar ou mutilar prisioneiros homens e da escravização e do estupro contra grande escala de mulheres prisioneiras. As primeiras referências no tratamento de inimigo sobreviventes da Mesopotâmia datam de 2500 a.C. Na Estela dos Abutres, Eanantum, soberano de Lagash, registrou sua vitória sobre a cidade de Uma e descreveu como os vitoriosos empilharam milhares de corpos de inimigos em grandes amontoados. Mais tarde, o segundo rei da dinastia sargônica, Rimush, descreveu a conquista de diversas cidades da Babilônia e a morte de milhares de homens em cada uma delas, bem como a tomada de milhares de prisioneiros. Uma inscrição do rei Shusin, da terceira dinastia de U, cerca de 2043 a 2034 a.C., descreve como ele instalou os escravos inimigos, uma presa de guerra, na cidade derrotada de Simanum, em uma distante cidade fronteiriça. Essa presa de guerra aparentemente consistia de homens civis capturados e guerreiros inimigos, que depois eram libertados. Em diversos textos babilônicos, há outras referências à presa de guerra entre aspas, tomada e ofertada há vários tempos. A expressão presa de guerra aplicava-se a produtos, animais e pessoas. Guerreiros inimigos eram amarrados logo após a captura ou presos com madeira, um tipo de coleira ou parelha. Em um estudo de todas as fontes disponíveis sobre prisioneiros da Babilônia, Gelb afirma: pode ser dado como certo que, enquanto prisioneiros de guerra permaneciam escravos à disposição da coroa, eles trabalhavam até a morte sob as condições mais desumanas, morriam de doença ou fugiam, sempre que possível. Existem algumas referências nos textos a prisioneiros de guerra que foram cegados e obrigados a trabalhar em pomares. Um desses textos é pré-sargônico e trata de 12 prisioneiros homens de uma cidade em Elam que foram cegados. O outro texto, registro do templo da deusa Baal em Lagash, citados antes, também menciona homens cegos que trabalhavam em pomares. Nesse caso, assiriólogos discordam quanto ao significado do termo Isdunu. Muitos sugerem que significa incapaz, portanto, uma metáfora para cego, ou
que pode se referir a homens cegos de nascença que foram empregados assim. Gelb tende a vê-los como prisioneiros que foram cegados e aponta evidências adicionais do período neo-assírio de que prisioneiros de guerra homens eram cegados. A retirada dos olhos de 14.400 prisioneiros, vou dizer de novo, a retirada dos olhos de 14.400 prisioneiros capturados pelos assírios está registrada em uma inscrição de Salmanassé, cerca de 1250 a 1200 a.C. O Antigo Testamento menciona inúmeros casos de cegueira forçada e prisioneiros de guerra. Sansão, Juízes 17 e 21. Zedequias, 2 Reis, capítulo 25, versículo 7. A história dos homens de Jabesh, segundo Samuel 11, 2. Heródoto escreve no livro 4, 2, sobre a cegueira dos prisioneiros na guerra praticada pelo povo hissita. Também na China, onde a escravidão se desenvolveu sobretudo fora do sistema penal, criminosos eram punidos com mutilação. A mutilação costumava consistir em tatuagem facial, amputação de nariz e pés e castração. O tipo de mutilação dependia da gravidade do crime, podia ser aplicada ao criminoso ou a membros de sua família. O Código de Leis de Iran afirma que as esposas e os filhos dos criminosos são confiscados como escravos e escravas e tatuados no rosto. Pessoas assim mutiladas formavam uma classe à parte e eram incumbidas de tarefas modestas, vivendo em um estado de escravidão. A castração como forma de punição por crimes e depois como modo de adequar escravos para o trabalho em haréns era muito comum na antiga China e na Mesopotâmia. A prática resultou no desenvolvimento do eunuquismo político na China. Eunuquismo. Na Pérsia, na Roma Antiga, em Bizâncio, no Egito, na Síria e na África. A prática é de interesse para esta discussão, à medida que ilustra a necessidade de marcas visíveis à marginalização de pessoas, a fim de designá-las como escravas permanentes, e também por mostrar o uso do controle sexual a fim de reforçar e perpetuar a escravização de uma pessoa. 2 textos administrativos mesopotâmicos escritos em 5 meses de diferenças e datados do reino de Bursi, terceira dinastia de U, oferecem-nos informações sobre 197 mulheres e crianças prisioneiras. No primeiro, são fornecidas rações para 121 mulheres. Relata-se que 46 morreram e 28 crianças, das quais se relata que apenas 5 estão vivas. Das 121 mulheres vivas, indica-se que 23 estão doentes. No segundo texto, são listados como sobrevivente 49 mulheres e 10 crianças, que recebem rações de farinha e cerveja. Das 24 mulheres doentes mencionadas na primeira lista, são 5. Apenas 5 estão na segunda lista, o que sugere a possibilidade de que apenas essas 5 sobreviveram à doença, uma vez que as rações de alimentos fornecidos aos prisioneiros eram o mesmo padrão que as dos servos. As altas taxas de mortalidade e doenças de prisioneiros indicavam condições muito mais severas durante o transporte do campo para a batalha até o local do aprisionamento, ou um período de quase inanição por causa de problemas de distribuição e divisão de rações. Outros desses textos descrevem a presa de guerra ofertada ao templo de Uma como 113 mulheres e 59 crianças. Gelb também relata que mulheres prisioneiras foram utilizadas na construção do palácio de Bursin. Esse tipo de trabalho pesado não costumava ser realizado por mulheres locais. Nas listas das rações do templo de Baal em Galash, datadas de cerca de 2350 a.C., todos os trabalhadores do templo estão listados de acordo com seu status e trabalho realizado. Há uma lista à parte de mulheres escravas e seus filhos.
A maioria delas preparava e fiava lã. Alguns moíam grãos, outros trabalhavam na cozinha e na cervejaria ou cuidavam dos animais domésticos. Como pertenciam ao lar da rainha, esse grupo em particular não era as escravas do harém, nem as servas sexuais. Nesse período inicial, não existem registros da existência de haréns de modo geral. E no caso específico do Templo de Baal, não há disponibilidade de registros compatíveis do lar do rei. As escravas do Templo de Baal não eram membros de famílias cujos chefes eram homens, uma vez que tais famílias eram relacionadas em uma lista de ração à parte. Se essas mulheres fossem usadas para fins sexuais, seria esperado um aumento na quantidade de filhos por mulher, com o passar dos anos, mas não parece ter sido o caso. A proporção relativamente equilibrada de mães e filhos, o dobro de mães, sugere que essas mulheres tenham sido escravizadas com seus filhos e eram usadas apenas como trabalhadoras. Cerca de 500 anos depois, as cartas do rei Zirilin de Mari, mencionadas antes, ilustram a tomada de prisioneiras de guerra como presa e a incorporação dessas ao lar do rei como trabalhadoras têxteis. Mas, naquele caso, a seleção das mulheres mais bonitas para o trabalho especial parece indicar a existência de um harém, ou pelo menos a prática de usar essas mulheres como concubinas para ele mesmo e talvez para seus servos. Datados do mesmo período que os registros do Templo de Baal, aproximadamente os registros do Templo de Samas e Sipar mostram uma quantidade relativamente pequena de escravos em relação à população total dos 18.000 nomes listados. 300 são de escravos, 2/3 dos quais sendo de mulheres. Essa predominância de escravas em relação a escravos parece ter sido comum na realidade da antiga Babilônia. Reflete também o uso predominante de escravas em casas privadas. A Ilíada, poema escrito no 8º século a.C., reflete uma situação social existente na Grécia em cerca de 1200 a.C. No livro 1, a Ilíada, a prática de escravizar mulheres capturadas e distribuí-las aos guerreiros como presa de guerra, é mencionada, casualmente, inúmeras vezes. A concubina do rei Agamenon, Criseida, uma prisioneira de guerra de origem nobre, é reivindicada por seu pai, um sacerdote. Temendo a ira dos deuses, os guerreiros argonautas pressionavam o rei para que devolva a moça. Agamenon concorda com relutância, mas exige outra presa, em troca de Criseida. Ele é informado de que isso seria impossível, visto que a presa de guerra já havia sido distribuída. A presa de guerra consistia de mulheres capturadas e a prática é tão comum que Homero não precisou explicá-la. Agamenon, então, insiste em tomar a concubina de Aquiles com essas palavras: "Mas tomarei Briseida, de belo rosto, sua presa, eu mesmo indo até seu refúgio, e você verá quanto eu sou melhor do que você. E outro homem pode recuar de se comparar a mim e competir comigo." Aqui, Agamenon afirma com clareza exemplar o significado da escravização de mulheres, ganhar status e honra entre os homens. Após Agamenon levar a cabo sua ameaça e tomar Briseida à força, o que faz Aquiles se isolar em sua tenda e se retirar da batalha. O rei não a toca. Na verdade, ele não a queria, desejava apenas ganhar a disputa com Aquiles, um belo exemplo de reificação de mulheres. Muito tempo depois, quando, em grande parte por causa da retirada de Aquiles e do descontentamento dos deuses, os gregos encaram a derrota, Agamenon admite sua culpa na disputa com Aquiles. Na frente de seus comandantes e homens reunidos, o rei propõe devolver Briseida e faz um grande juramento.
que eu nunca me deitei com ela, como é natural de seres humanos, entre homens e mulheres. Tentando induzir Aquiles a se juntar à batalha, ele oferece presentes e ouro, cavalos e promessas. Eu darei a ele 7 mulheres de Lesbos, cujo trabalho manual é irrepreensível e cuja beleza supera a de todas as raças de mulheres. Ele também oferece uma de suas 3 filhas à escolha de Aquiles em casamento. Após a derrota de Troia, Agamenon diz: deixe-o escolher 20 mulheres troianas, que são as mais atraentes de todas depois de Helena e de Argos. Nada disso impressiona Aquiles, que recusa todas as oferendas. Quando Aquiles vai dormir, o poeta nos diz: e uma mulher se deita ao lado dele, alguém que ele havia tirado de Lesbos, filha de Forbas, de Omeda, de Passe Rosada. No lado oposto, Patroclo se deitava com outra garota, Ífis, de bela cintura, que o brilhante Aquiles lhe havia dado quando tomou Esquiro, refúgio de Enieu. Não há menção na Ilíada de guerreiros escravizados. O destino que aguarda os derrotados também é descrito por uma das mulheres troianas como: as dores que atingem os homens quando a cidade deles é tomada, matam os homens e o fogo transforma a cidade em cinzas, e estranhos levam as crianças e as mulheres de cintura fina embora. E Heitor de Troia, falando com a esposa Andrômaca na véspera da batalha, confessa não estar tão preocupado com a dor da perda de determinados colegas guerreiros, nem com a de seu pai e de sua mãe. Quanto me preocupa pensar em você em lágrimas, quando algum aqueu de armadura de bronze levá-la, tirando sua liberdade, e em Argos você precisar trabalhar em outro tear e carregar água da nascente. Messeida ou Hipereia, tudo contra sua vontade. A escravização de prisioneiras e seu uso como concubinas e presa de guerra manteve-se desde a época do Épico de Homero até o período moderno. Sobre a Grécia dos séculos 9 e 10 a.C., o historiador Finlay afirma: existiam numerosos escravos, eles eram propriedade. Ficavam disponíveis. Com mais exatidão havia escravas mulheres, pois guerras e invasões eram as maiores fontes de fornecimento, e quase não havia motivo econômico ou moral para poupar a vida dos homens derrotados. Como regra, os heróis matavam os homens e levavam as mulheres independentemente da posição. O historiador William Westermann, com base em um estudo detalhado de fontes históricas e literárias, descreve a prática da escravização de prisioneiros em toda a antiguidade. Durante a Guerra do Peloponeso, por exemplo, afirma Westermann, os gregos matavam os inimigos homens em vez de recorrer à prática estabelecida de trocar prisioneiros e soltar homens capturados mediante pagamento de resgate. As mulheres prisioneiras, nesses casos, costumavam ser colocadas no mercado como escravas. Tucídides, em sua obra História da Guerra do Peloponeso, menciona vários exemplos de assassinato de prisioneiros homens e escravização das prisioneiras mulheres. Alguns exemplos podem nos dar uma explicação mais adequada. O número de plateus mortos foi de pelo menos 200, e as mulheres foram vendidas como escravas. Depois, homens corcireus foram mortos, mas as mulheres que haviam sido capturadas no forte foram vendidas para fins de escravidão. E em outro trecho, abre aspas, os atenienses reduziram os cioneus sitiando-os, mataram os homens adultos e fizeram mulheres e crianças de escravas. A prática não estava restrita aos gregos e romanos. Sobre tribos germânicas do Império Romano, aproximadamente no século II d.C., Thompson escreve: alguns povos germânicos matavam seus prisioneiros ou, fosse como fosse, os prisioneiros homens adultos após uma campanha.
Agora é uma prática bastante comum entre os povos primitivos matar os guerreiros de um inimigo derrotado e escravizar as mulheres e seus filhos. Mas essa prática é comum apenas nos estágios mais baixos de desenvolvimento da agricultura. Nos estágios mais avançados, a frequência do costume cai de modo drástico, enquanto ocorre um número igualmente drástico na prática de escravizar guerreiros capturados. Fecha aspas. É óbvio que a dominância praticada, a princípio sobre mulheres do próprio grupo, foi transferida com mais facilidade a mulheres capturadas do que homens nessa mesma situação. Evidências linguísticas de que mulheres foram escravizadas antes dos homens também são sugestivas. O sinal cuneiforme acádio para mulher escrava era mulher mais montanha, o que parece indicar a origem estrangeira das mulheres escravas. Aliás, a maioria dos escravos vinham das montanhas do leste, provavelmente na área de Subartur. De acordo com uma autoridade no assunto, o sinal para mulher escrava aparece antes do sinal para homem escravo. Isso parece significar que as mulheres, a maioria prisioneiras de guerra, foram escravizadas antes dos homens. Abaqui, ao descrever a escravidão no Egito faraônico, aponta que o verbo escravizar significa trabalho forçado. O substantivo T-M-R-Y-T, que significa prisioneiros de guerra e servos do templo, também pode significar pente de tear. Isso é interessante porque mulheres escravas eram bastante utilizadas como tecelãs e trabalhadoras têxteis no Egito e em toda a antiguidade. Em um estudo sobre a terminologia grega da escravidão, Fritz Gachenzer mostra que a palavra grega doela, doulos, entre parênteses, aparece na forma feminina 2 vezes na epopeia homérica, mas nunca na forma masculina. Ele observa que há uma quantidade bem maior de mulheres escravas mencionadas nessa epopeia, em comparação à de homens, explicando ainda em uma nota de rodapé que os gregos tendiam a matar prisioneiros homens e escravizar as mulheres. De forma interessante, em referência ao assunto que será discutido a seguir, alguns escritores afirmam que a palavra douli tem significado duplo de escrava e concubina. De modo semelhante, o termo amphipolos, criada dama de companhia, que é restrito a mulheres do uso grego. Desde o período micênico, é também usado às vezes para descrever mulheres escravas. Gerstner acha que o termo era utilizado para designar mulheres escravizadas que antes eram livres. Isso confirmaria a prática de escravizar mulheres conquistadas e usá-las como servas domésticas. Fatores biológicos e culturais predispuseram homens a escravizar mulheres antes que aprendessem a escravizar homens. Para as mulheres, o terror físico e a coerção, ingredientes essenciais no processo de transformar pessoas livres em escravos, tomaram uma forma de estupro. As mulheres eram subjugadas fisicamente por meio de estupros. Uma vez grávidas, podiam se apegar aos seus senhores em termos psicológicos. Daí surgiu a institucionalização do concubinato, que se tornou um instrumento social para integrar mulheres prisioneiras às famílias dos captores, garantindo a estes não apenas seus serviços fiéis, mas também o de seus filhos. Todos os historiadores que escreveram sobre a escravidão descreveram o uso sexual de mulheres escravizadas. Robin Wilkes, resumindo o conceito histórico existente sobre o assunto, afirma, abre aspas, o livre acesso sexual a escravas as distingue de todas as outras pessoas, tanto quanto sua classificação jurídica como propriedade. Sobre a escravização babilônica, Isaac Mendelson escreve: no caso da mulher escrava, o senhor tinha direito não apenas sobre seu trabalho, mas sobre seu corpo. Ele ou um membro da família podia conviver livremente com ela sem assumir a menor obrigação. A mulher escrava da Babilônia podia também ser alugada como prostituta por um preço fixo, às vezes a um dono de bordel, às vezes a clientes particulares, com o senhor ficando com o pagamento.
Essa prática se disseminou por todo o Oriente Próximo, no Egito, na Grécia, na Roma da Antiguidade. De fato, onde quer que existisse escravidão. Ao descrever a escravidão grega no nono e no 10º século a.C., Finlay diz: o lugar da mulher escrava era em casa lavando, costurando, limpando, moendo alimentos. Se elas fossem jovens, entretanto, o lugar delas também era na cama do Senhor. Jovens escravas abasteciam os bordéis e haréns da antiguidade. No período moderno, ocorreu na África, na América Latina, nos Estados Unidos e no Caribe. A prática é mundial. Exemplos podem ser citados para cada época e cada sociedade escravocrata. Na Malásia Britânica do século XIX, devedores escravizados tornavam-se criados na casa do credor, fazendo suas vontades e servindo como seguidores na aventura militares. Mulheres escravas ou servas domésticas adquiridas por meio da escravidão, por dívida ou invasões de povoado, eram usadas por trabalhadoras como trabalhadoras domésticas e objetos sexuais dadas pelos credores a seus serventes homens. Na China, no 3º século a.C. até o 20º século depois de Cristo, entendeu? Na China, no 3º século antes de Cristo e até o 20º século depois de Cristo, a compra de concubinas era uma prática estabelecida. O mesmo fim era alcançado para a adoção por parte dos ricos, as crianças vendidas pelos pais pobres em épocas de escassez. O tráfico de meninas, na forma de sistema de adoção de crianças, Muit Sai ou irmãzinha, chegou ao século XX. Apesar da proibição da escravidão em 1909. Como descreve o próprio nome, consistia sobretudo no tráfico de crianças do sexo feminino, criada para que se tornassem prostitutas ou servas sexuais. O relatório da ONU de 1948, ao descrever as condições contemporâneas em diversos países muçulmanos, afirma: a maioria das mulheres escravas combina as funções de serva e concubina em qualquer lar árabe que tenha recursos para manter uma escrava. A prática de usar mulheres escravas como servas e objeto sexual tornou-se o padrão para a dominância da classe sobre as mulheres em todos os períodos históricos. De mulheres de classe subordinada, servas, camponesas, trabalhadoras, espera-se a servidão sexual a homens de classes mais baixas, mais altas. Das mulheres de classe subordinada, servas, camponesas, trabalhadoras, esperava-se a servidão sexual a homens de classes mais altas, com ou sem o consentimento delas. O Droit du Seigne feudal, o direito à primeira noite, que pertence ao senhor que concedeu à serva o direito de se casar, institucionalizou uma prática já bem estabelecida. O uso sexual de servas por seus senhores é um dos temas da literatura europeia do século XIX, inclusive na Rússia czarista e na Noruega democrática. O uso sexual, Noruega democrática. O uso sexual de mulheres negras por qualquer homem branco também era característico das relações raciais nos Estados Unidos do século XVIII e XIX, mas restringiu a abolição da escravidão e se tornou no século XX adentro uma das características de opressão de raça e classe. Assim, desde o início, a escravidão significa algo diferente para homens e mulheres. Tanto homens quanto mulheres, uma vez escravizadas, eram completamente subordinados ao poder de outros, perdiam autonomia e honra. Homens e mulheres escravos precisavam realizar trabalhos não remunerados e não raros serviços pessoais para os senhores, mas para as mulheres a escravidão significa de modo inevitável também a servidão sexual a seus senhores, ou aqueles que os senhores designarem em seu lugar.
Existem, é claro, em sistemas de escravidão mais desenvolvidos, vários exemplos de uso e abuso sexual de escravo homem por senhores e senhoras, mas são exceções. Para as mulheres, a exploração sexual representava a própria definição da escravidão, assim como não representava para homens. De maneira semelhante, do período inicial do desenvolvimento de classes até o presente, a dominância sexual de homens de classe mais alta sobre mulheres de classe mais baixas é o próprio símbolo da opressão de classe das mulheres. Sem sombra de dúvida, a opressão de classe jamais pode ser considerada equivalente para homens e mulheres. Assim como a subordinação das mulheres pelos homens forneceu o modelo conceitual para a criação da escravidão como instituição família patriarcal, forneceu um modelo estrutural. Na sociedade mesopotâmica, bem como em qualquer outro lugar, a dominância patriarcal na família tomava várias formas. A autoridade absoluta de um homem sobre os filhos, a autoridade sobre a esposa, limitada por obrigações recíprocas por parentes dela ou concubinato. O pai tinha o poder da vida e morte sobre os filhos. Tinha o poder de cometer infanticídio ou abandono ou desamparo. Podia dar as filhas em casamento em troca de um preço para a noiva, mesmo durante sua infância, ou designá-la em uma vida de celibato a serviço do templo. Podia arranjar casamentos para filhos de ambos os sexos. Um homem podia penhorar sua esposa, suas concubinas e seus filhos como garantia por uma dívida. Se não conseguisse pagá-la, essas garantias, se tornaria escravo por dívida. Esse poder vinha do conceito de que todo grupo de parente, por uma pessoa, era responsável por qualquer prejuízo de seus membros. A lei hitita, antiga assim, especificava. A lei hitita. Se um servo aborrecer seu senhor, ou matam-no, ou ferem seu nariz, seus olhos ou suas orelhas, ou ele, o senhor, o responsabiliza, e também sua esposa, seus filhos, seu irmão, sua irmã, seus parentes, por casamento, e sua família, seja um servo homem ou uma serva mulher. Nesse caso, que diz respeito a escravos, entre parênteses, servos, a punição parece ser equivalente para parentes homens e mulheres. O Código de Hammurabi, que provavelmente foi publicado em sua forma atual no 40º ano do reinado de Hammurabi, ou seja, 1752 a.C., de acordo com Driver e Myros, não é uma compilação de leis existentes com suas emendas. É uma série de emendas e reformulações de partes de lei em vigor quando foi escrito. Driver e Myros admitem a existência de uma lei mesopotâmica comum no 3º milênio antes de Cristo. Sendo assim, podemos argumentar que as condições sociais refletidas nessas leis são, de modo geral, uma representação da sociedade mesopotâmica. O Código de Hammurabi definiu o tratamento de dívidas por penhora e impôs certos limites para possíveis abusos. Um homem incapaz de pagar uma dívida poderia penhorar sua esposa e filhos, suas concubinas e filhos e seus escravos. Podia fazer isso de duas maneiras, oferecendo seus dependentes como garantia para um empréstimo feito de um mercador a fim de reembolsar sua dívida, ou vendendo diretamente suas garantias. No primeiro caso, o parente podia ser redimido dentro de um determinado período de troca de dinheiro emprestado. Mas se o devedor não conseguisse reembolsar sua dívida, as garantias se tornavam escravos comuns, sujeitos à revenda pelo novo dono. No segundo caso, as garantias se tornavam escravos de imediato. O abuso físico dos escravos por dívida era restrito pelo CH 116, que declara que se uma garantia de dívida que fosse filho de um homem livre morresse por maus tratos da casa do credor, e se esses maus tratos pudessem ser comprovados, o filho do credor seria morto. Mas, se a garantia da dívida fosse um escravo, não alguém que nasceu livre, uma multa em dinheiro seria cobrada e a dívida estaria liquidada. A clara implicação dessa lei é de que o filho de qualquer homem poderia ser descartado por um delito do pai, e que os filhos tinham ainda menos direitos do que as garantias da dívida. O fato de não haver menção de penalidades no caso de maus tratos a mulheres eram garantias de dívida pode indicar que maltratá-las era algo visto
com mais tranquilidade. Por outro lado, o Código de Hammurabi, CH 117, na verdade representa uma melhora na condição de escravo por dívida ao limitar os serviços da esposa e dos filhos de um devedor a 3 anos, período após o qual seriam libertados. Antes, eles podiam ser mantidos por toda a vida. No CH Código de Hammurabi 119, especificava que um homem que oferecesse como garantia a dívida da sua escrava concubina, que fosse mãe do filho dele, mesmo em venda direta, tinha o direito de resgatá-la de novo. O comprador se reembolsasse o valor da compra. Embora essas disposições tenham representado certa melhora na sina das mulheres oferecidas como garantia de dívidas, na verdade elas protegiam os direitos dos maridos devedores, em posição aos direitos dos credores. Duas premissas básicas subjacentes a essas leis permaneceram intocadas: a de que parentes homens têm o direito de dispor de parentes mulheres, e a de que a esposa e dos filhos que o homem fazem parte da propriedade e devem ser usados como tal. A autoridade absoluta do pai sobre os filhos deu aos homens um modelo conceitual da dominância, da dependência temporária em razão da vulnerabilidade dos jovens. Mas tal modelo não era inadequado para conceituar a dominância permanente de um ser humano sobre outros. O estado da dependência dos jovens era autolimitante. O jovem, por sua vez, chegaria à idade da dominância. Além disso, esperava-se dos jovens que cumprissem obrigações recíprocas com os seus familiares mais velhos. Portanto, a autoridade parental precisava funcionar sob o controle tanto do ciclo da vida quanto do futuro, poder potencial dos jovens. O garoto, observando como seu pai tratava seu avô, aprendia sozinho como tratar o pai quando chegasse sua vez. Assim, o primeiro modelo de interação social com um igual, que não fosse totalmente livre, era a relação social entre marido e esposa. A esposa, cuja sexualidade já havia sido reificada como uma espécie de propriedade do comércio matrimonial, ainda possuía determinados direitos legais e de propriedade, e poderia impor, pela proteção de seus parentes, certas obrigações às quais tinham direito. E o concubinato, evoluindo dos privilégios patriarcais de homens dominantes da família, que representa a transição de dependência do casamento para a falta de liberdade. Não existem evidências históricas suficientes para determinar com certeza se o concubinato precede a escravidão ou se surgiu dela. Embora saibamos de muitos exemplos nos quais homens tinham a primeira esposa e a segunda esposa, às vezes casando-se com 2 irmãs ou em outras adquirindo a esposa secundária depois. A institucionalização do concubinato envolvendo mulheres escravas parece ter ocorrido antes da promulgação do Código de Hammurabi. Encontramos no Código diversas regras sobre concubinas escravas e seus direitos como esposa, mãe e referentes à herança, direitos de seus filhos. Não se pode estabelecer com propriedade com base em evidências disponíveis se foi a pronta disponibilidade de mulheres prisioneiras para o serviço doméstico ou o aumento do empobrecimento de agricultores antes independentes, que resultou em maior disponibilidade de escravos por dívida, contribuindo assim para a disseminação do concubinato. Parece provável que os 2 fatores tenham sido relevantes. É óbvio que a crescente importância de manter a propriedade privada na família estimulou o desenvolvimento do concubinato como instituição para a preservação das relações patriarcais de propriedade. A falta de filhos de um casal, com as implicações de perda de propriedade na linhagem masculina, podia ser remediada trazendo-se uma concubina para casa. Um contrato de venda babilônico diz o seguinte: número 12, ano de Hammurabi. Bunene Abi e sua esposa Belesunu compraram Shamashinuri
de seu pai pelo preço de 5 shekels de prata. Para Puneneab, ela é uma esposa, e para Belesumu, ela é uma escrava. É de particular interesse aqui o fato de a concubina ter dupla função. Realiza serviços sexuais para o Senhor com o consentimento e o conhecimento da esposa, e é serva da esposa. Isso difere bastante do relacionamento entre primeira esposa e esposas subsequentes de muitas sociedades polígamas, em que o status da segunda e da terceira esposa é igual ao da primeira. Cada esposa e seus filhos têm determinados direitos, assim como uma residência específica e obrigações sexuais e econômicas que o marido precisa cumprir, de modo a não violar os direitos de nenhuma delas. Assim, a relação entre servidão sexual ao Senhor e prestação de serviços profissionais à esposa parece ser uma característica comum do concubinato no patriarcado. As narrativas bíblicas do Gênesis, escrito entre 1200 a 500 a.C., refletem uma realidade social semelhante à descrita do contrato de venda babilônico, cerca de 1700 a.C. Sarai, envelhecendo sem filhos, implora a Abraão para que tenha relações sexuais com sua criada Agar. E Sarai diz a Abraão: eis que o Senhor me impede de ter filhos, suplico que vá até minha criada, pode ser que eu tenha filhos através dela. E Abraão ouviu a voz de Sarai. De forma semelhante, Raquel implorou ao marido Jacó: eis minha criada Bila, vá até ela, que ela possa ter filhos sobre meus joelhos, e que eu também tenha filhos através dela. Há várias deduções implícitas nesse relato. A mulher escrava deve servidão sexual ao marido de sua senhora. E o fruto dessa relação conta como prole da senhora. Todas as mulheres devem servidão sexual aos homens, em cuja casa moram e são obrigadas, em troca de proteção, a gerar filhos. Se elas não puderem, suas escravas podem substituí-la nessa função. Da mesma maneira que um homem pode pagar uma dívida com uma garantia de trabalho do seu escravo ao credor. O status dependente da esposa livre está implícito na patética declaração de Sarai: pode ser que eu tenha filhos através dela. A mulher estéril é considerada defeituosa e inútil. Apenas o ato de ter filhos a diminuirá. Raquel, antes de oferecer sua criada a Jacó, exclama: dê-me filhos, ou morrerei. Quando enfim Deus a ouviu e abriu seu ventre, ela disse: Deus tirou de mim a humilhação. Não se pode fazer afirmações mais claras sobre a reeducação da mulher e o uso instrumental de esposas. O Código de Hammurabi especifica um sistema semelhante à prática bíblica no caso de homens casados com uma Anaditum, uma sacerdotisa proibida de ter filhos. A Anaditum oferece sua escrava ao marido para ter filhos ou, se não o fizer, o marido tem direito a uma esposa secundária, uma Sujetum, uma sacerdotisa de nível inferior ou um tipo de irmã leiga, para gerar filhos dele. Se os filhos forem de uma escrava, são considerados filhos da esposa principal, como no caso de Raquel. Aí o Código de Hammurabi 146. Trata do caso de uma escrava oferecida por uma sacerdotisa a seu marido, que teve filhos com ele e depois quer se igualar à senhora por ter tido filhos com ele. Nesse caso, a senhora não pode vendê-la, mas pode somá-la às demais escravas. Se ela não tiver tido filhos, a senhora pode vendê-la. Vemos nesses casos, como o caso de Shamash e Nuri, a ambiguidade da posição da concubina. O caso Hammurabi 171 especifica de que um pai pode legitimar seus filhos com uma escrava, concubina, aceitando-os publicamente durante a vida. Se ele não legitimar os filhos de sua escrava, concubina, ela e os filhos tornam-se livres após a morte do pai,
mas sem direito à herança. Fica evidente que a mulher escrava melhorou sua condição e a de seus filhos pelo concubinato, mas ela nunca deixou de ser escrava da primeira esposa e precisou reconhecer esse papel ambíguo publicamente. O padrão de libertar concubinas que tivessem gerado filhos foi incorporado à lei islâmica e se espalhou pelo mundo com a difusão do islamismo. Assim, é uma das características mais comuns da escravidão mundial. De forma semelhante, na Malásia britânica do século XIX, uma escrava concubina tinha direito à liberdade se tivesse gerado filho do seu senhor. O caso chinês, de certo modo, é especial, pois as concubinas podiam alcançar a mais alta posição da sociedade. Durante a dinastia de Han, reis e altas autoridades, não raro casavam-se com suas concubinas, algumas delas tornando-se assim imperatrizes e mães de reis. Por esse motivo, famílias aristocráticas competiam pelo privilégio de oferecer filhas à corte como concubinas. Ainda assim, em períodos posteriores, uma criança filha de uma pessoa livre, como uma pessoa escrava, era sempre considerada escrava. O concubinato, como forma de ascensão social para mulheres, também ocorreu de forma relativamente diferente do Império Inca pré-colombiano, cerca de 1438 a 1532 d.C. Com a expansão do Império Inca, a hierarquia de conquista consolidou seu poder controlando a reprodução entre as províncias conquistadas. Isso ocorreu com a instituição da ACLA, pelo qual as virgens das áreas conquistadas, as ACLAs, eram recrutadas a serviço do Estado, retiradas de suas aldeias e colocadas para trabalhar como tecelã e preparação de alimentos para os rituais. Geralmente selecionadas entre as famílias locais de classe alta, essas virgens eram destinadas a servir ao Deus Sol, ou se tornavam esposas secundárias do Inca. Podiam também ser distribuídas pelo estado dos homens da nobreza. Eram respeitadas e influentes, por isso muitas famílias locais consideravam uma grande honra dispor das filhas para esse serviço. A ambiguidade do concubinato fica tão evidente aqui quanto nos outros exemplos citados. Segundo suposição da antropóloga Sherry Ortner, a evolução da hipergamia, casamento de mulheres de classe baixa com homens de classe alta para fins de ascensão social, ou de alianças verticais, é um elemento importante de controle social em sociedades estratificadas. A hipergamia depende da castidade forçada de moças de classe baixa antes do casamento. A pureza de uma filha ou irmã pode torná-la elegível a ser esposa ou concubina de um nobre, ou ser selecionada para servir o templo. Assim, a pureza feminina se torna um recurso familiar, guardado com zelo pelos homens da família. Ortner sugere que essa explicação torna plausível a cooperação da mulher com a própria subordinação. No texto do meu argumento, também ilustra os limites permeáveis entre o status de esposa, concubina e escrava. Existem algumas ainda evidências linguísticas que mostram a conexão essencial entre o concubinato e a escravização de mulheres. A palavra chinesa para mulher escrava, usada no terceiro e no segundo século a.C., era pi, que significava humilde. Ela era usada também para descrever uma concubina de nível inferior, ou uma esposa de origem humilde. Resumindo a posição de escravos na China daquele período, o historiador Pu Leiblanc afirma: um escravo era um membro inferior da família de seu senhor e sujeito às mesmas obrigações que uma criança ou uma concubina. Uma palavra posterior para escravo, em uso após o segundo século a.C., era nu, cujos símbolos eram mão e mulher. O Leblanc observa: existe outra palavra de pronúncia idêntica a nu, escravo, mas escrita de forma diferente, que aparece em textos iniciais com significado de criança ou de forma coletiva, esposa e filhos. Ele cita inúmeros exemplos desse uso da palavra e conclui: é muito provável, penso eu,
que as duas palavras sejam idênticas e que o sentido de escravo seja uma derivação posterior do significado original de criança e esposa e filhos. Isso faz sentido como referência à prática de escravizar esposas e filhos de criminosos, o que é especificado no Código de Shangyang, cerca de 350 a.C. Martin Wilbur observa: os termos mulher, escrava e concubina às vezes aparecem juntas, como se não existisse grande distinção entre os dois. De maneira semelhante, o termo assírio, assirto ou exirto, que deriva da raiz ezeru, amarrar, é traduzido do modo variado como mulher prisioneira ou concubina. Feijin conclui: a mulher prisioneira não tinha a mesma posição em todos os lugares, mas em nenhum lugar ela era livre e em todo lugar atuava como concubina. Em geral, a mulher prisioneira tinha mais chances de ascensão do que a assiro, o homem prisioneiro. Seja vendo o concubinato como uma oportunidade de ascensão social ou como mais um modo de dominância e exploração, a instituição dele foi tão apenas estruturalmente significativa. Não apenas estruturalmente significativa, mas crucial para ajudar homens e mulheres a definir o conceito de liberdade e de falta dela. As civilizações antigas, assim como mais tarde na história, várias manifestações de dependência e falta de liberdade coexistiam. Sem dúvida, as relações patriarcais de famílias, o concubinato e a escravização de estrangeiros coexistiam na Babilônia, na China, no Egito e em outros lugares. Mas é evidente que o conceito da hierarquia e de imposição de falta de liberdade e, por fim, a ideia de falta perpétua de liberdade, conforme representada pelo status de um escravo permanente, levaram algum tempo para crescer e evoluir. Em períodos posteriores da história, o conceito de liberdade como direito inalienável de todos os seres humanos levaria muitos séculos para se estabelecer. No estado arcaico e nas cidades-estados da antiguidade, um escravo era considerado uma espécie de propriedade, mas ao mesmo tempo um membro dependente da família, com direito e certa proteção. De maneira gradual, conforme a escravização se tornava um sistema dominante, o status de escravo representa uma categoria inferior de humanos, que passavam a estigma permanente de seu status e gerações futuras. Se esse tipo de escravo é considerado produto final de um processo gradual de desenvolvimento de estratificação, e se a esposa sob a dominância e a proteção patriarcal é vista como a manifestação inicial desse processo, então a concubina está em algum lugar entre essas duas manifestações. No período de aproximadamente 1000 anos, a ideia de escravidão foi colocada em prática institucionalizada de maneira a refletir a própria definição de mulher. Pessoas do sexo feminino, cujas funções sexuais e reprodutivas haviam sido reificadas em transações de casamento, eram no fim do período em discussão, em essência, consideradas diferentes dos homens em relação às esferas pública e privada. Assim como as posições de classe dos homens foram consolidadas e definidas pela relação delas com a propriedade e os meios de produção, a posição de classe das mulheres foi definida por suas relações sexuais. A distinção entre uma mulher casada e livre e uma escrava manifesta-se em níveis de falta de liberdade. A principal diferença de classe entre uma esposa que vivia sob a dominância e proteção patriarcal do marido e uma escrava que vivia sob a dominância e proteção do senhor era que a esposa podia ser dona do escravo, homem ou mulher, e de outras propriedades. A escrava não podia sequer ser dona de si mesma. A esposa, Belesunu, por exemplo, podia ser dona da escrava Shamashinuri, cujo trabalho a aliviava de determinadas tarefas árduas. Mas Belesunu, a não ser que se divorciasse do marido, não podia fugir do completo das responsabilidades domésticas nem da servidão sexual que se esperava dela. Shamashinuri, por outro lado, carregava sempre consigo a dupla opressão de trabalho escravo e a escravidão sexual. A hierarquia entre os homens era embasada nas relações de propriedade, sendo reforçada com o poder militar. O lugar das mulheres na hierarquia era medido pelo status dos homens de quem elas dependiam.
Na base ficavam as mulheres escravas, cuja sexualidade era usada por homens poderosos, como se fosse uma mercadoria. No meio ficava a escrava concubina, cujo desempenho sexual podia resultar em sua ascensão social, na concessão de alguns privilégios e no direito da herança para os filhos. No topo ficava a esposa, cuja servidão sexual a um homem dava-lhe direitos legais e de propriedade. Em algum lugar, além da esposa, estavam as mulheres excepcionais, que, em razão da virgindade e da função religiosa, gozavam de direitos de outro modo, reservado apenas para os homens. Vamos, por fim, mais uma vez recorrer à literatura para uma explicação metafórica do significado desse desenvolvimento histórico. A maneira como a competição entre homens se manifesta pela posse e reificação de mulheres foi ilustrada na história de Aquiles. Agamenon e a mulher escrava Briseida. As complexidades das relações homem-mulher em um cenário patriarcal de poder masculino desenfreado são bem ilustradas em outro épico de Homero, a Odisseia. Na ausência de Ulisses, pretendente assediavam sua esposa Penélope. Ela defendeu sua virtude com uma artimanha. Disse a eles que aceitaria um deles quando terminasse de tecer. Penélope tecia com afinco o dia todo, mas passava as noites desfazendo o que havia tecido. A esposa da tecelagem infinita protege sua virtude com o fruto de seu trabalho, desempenhando com perfeição seu duplo papel econômico e sexual. Enquanto isso, o viajante Ulisses se envolve em diversas aventuras sexuais e heróicas. Ao retornar, Ulisses, furioso, e não sem razão, com ameaça a seus interesses representados pelos pretendentes, acusa-os. Vocês destruíram minha casa, dormiram com as criadas à força e cortejaram minha esposa de forma traiçoeira enquanto eu ainda estava vivo. Em uma disputa feroz, ele mata todos os pretendentes no pátio de sua casa e manda buscar a escrava Ericleia. Antes, ficamos sabendo que Ericleia havia sido comprada, bem jovem, por Laertes, pai de Ulisses, pelo preço de 20 bois. E ele a reverenciava, mesmo como reverenciava sua querida esposa nos salões. Mas nunca se deitou com ela, pois evitava a ira da esposa. Ericleia, mesmo sendo uma serva, estava encarregada de 50 criadas de propriedade de Ulisses. Ele ordena: conte-me a história das mulheres de meus salões. Quais delas me desonraram e quais são inocentes? Euricleia diz: tens 50 criadas em teus salões, a quem ensinamos os meandros dos cuidados com a casa, a cardar lã e oferecer servidão. 12 delas seguiram o caminho da vergonha. O garoto Telêmaco, jovem demais para proteger a mãe e, claro, incapaz de proteger as criadas, observava enquanto o pai assassinava os pretendentes. Mas então Ulisses ordena que ele traga as escravas culpadas e as faça carregar os corpos e lavar o salão. Depois Telêmaco deverá matá-las com suas longas espadas. Mas Telêmaco, subitamente introduzido à masculinidade, recusa-se a tirar a vida dessas mulheres, mas uma morte limpa. Elas que trouxeram desonra a mim e a minha mãe, e se deitaram com esses galanteadores. Em vez disso, ele estrangula as mulheres, amarrando laços em volta do pescoço delas e içando-as por uma corda robusta. O poeta nos conta: os pés delas se debateram por um breve momento, mas não por muito tempo. As escravas virtuosas, assim, com rapidez, abraçam Ulisses sorridentes e o beijam, e afagam sua cabeça, seus membros e suas mãos com carinho, e o doce desejo de chorar e lamentar-se o tomou, pois ele se lembrava de cada uma delas. Mulheres escravas estupradas pelos pretendentes são mortas pela desonra que trouxeram à casa do Senhor. O jovem que não é forte o bastante para protegê-las é forte o bastante para matá-las, e de modo brutal.
mas antes elas precisavam realizar os serviços domésticos. A morte delas é adiada até que tenham retirado os corpos e limpe o chão, o salão, preparando o cenário para o idílio da alegria doméstica que ocorrerá assim que a desonra da casa terá sido vingada de maneira apropriada com a morte delas mesmas. É um tanto assustador perceber o estereótipo da escravidão norte-americana. As criancinhas alegres e as escravas encantadas abraçando e beijando o senhor que retorna à plantação. Nesse clássico emblema, as escravas virtuosas, por certo felizes, por estarem vivas, beijam com carinho o senhor que, por sua vez, é levado às lágrimas e sentem um doce desejo, presumivelmente com conotação sexual, pois ele se lembrava de cada uma delas, entre aspas. Penélope, com destreza e trabalho incessante, foi capaz de defender a própria honra, mas não tentou evitar, nem podia, o assassinato de suas escravas. Barreiras de classe unem Penélope ao marido e ao filho. As vítimas de estupro são culpadas, são desonradas por serem desonrosas. A violação comedida contra elas não configura estupro ou crime sexual, mas um crime de propriedade contra o senhor que é o dono delas. Enfim, as mulheres subordinadas, todas escravas, são divididas. A escrava Euricleia, mero instrumento das vontades do seu senhor, e alguém que age totalmente de acordo com os interesses dele, as boas escravas separadas das más. Nenhum vínculo de fraternidade pode ser formado em tais condições. Quanto ao senhor, seu amor se manifesta de forma violenta e possessiva. Matar e sentir um doce desejo não são incompatíveis para ele. E o filho do Senhor se torna homem a partir do ataque às escravas. Aqui o poeta nos oferece uma cena doméstica metafórica das relações entre os sexos do patriarcado. Foi reencenada na China imperial, nas rudimentares comunidades gregas e turcas, de tempos antigos até o século XX, e na vitimação contemporânea dos filhos ilegítimos das mulheres vietnamitas e coreanas com soldados norte-americanos. Também foi reencenada na expulsão indiscriminada pela própria família de mulheres de Bangladesh estupradas por soldados paquistaneses invasores. Isso, em sua manifestação mais extrema, é o produto final de um longo processo histórico de desenvolvimento. Começou muito antes, em tempos pré-históricos, quando a primeira divisão sexual do trabalho imposta pela necessidade biológica evolutiva demonstrou a homens e mulheres que era possível fazer distinção entre as pessoas com base em características visíveis. Atribuem-se pessoas a um grupo apenas em razão de seu sexo. É desse potencial social psicológico que depende a dominância estabelecida mais tarde. Em condições de complementaridade e interdependência mútua, as pessoas aceitavam prontamente que grupos divididos por sexo tivessem atividades, privilégios e obrigações diferentes. É bem provável que a subordinação de mulheres do grupo a homens como grupo. Escuta de novo. É bem provável que a subordinação de mulheres como grupo a homens como grupo que deve ter levado séculos para se estabelecer como solidez, tenha ocorrido em um contexto de complacência dentro de cada grupo de parentes e complacência dos jovens em relação aos mais velhos. Essa forma de complacência, considerada cíclica, portanto justa, cada pessoa tem sua vez de subordinação e de dominância. Criou um modelo aceitável de complacência em grupo. Quando as mulheres descobriram que o novo tipo de complacência exigida delas não era da mesma categoria, o sistema já devia estar estabelecido com tanta solidez que parecia irrevogável. Como Mela Sux apontou, uma vez estabelecida a dominância masculina, as mulheres passaram a serem vistas de uma nova maneira. Elas podem até, a princípio, ter sido consideradas mais próximas da natureza do que da cultura, portanto, inferiores, embora não destruídas do poder, embora não destituídas de poder.
Uma vez comercializadas, não eram mais consideradas seres humanos, mas sim instrumentos à disposição dos homens, semelhante a uma mercadoria. As mulheres passam a ser reificadas porque são conquistadas e protegidas, enquanto os homens passam a ser reificados porque conquistaram e protegem. O estigma de pertencer a um grupo que pode ser dominado reforça a distinção inicial. Não vai demorar para que as mulheres comecem a serem vistas como um grupo inferior. O precedente de conquistar mulheres em grupo inferior permite a transferência desse estigma a qualquer outro grupo que seja escravizável. A subordinação doméstica das mulheres criou um modelo com base na qual a escravidão se desenvolveu como instituição social. Quando um grupo é marcado como escravizado, ele carrega o estigma de ter sido escravizado e, pior, o de pertencer ao grupo que é escravizável. Esse estigma torna-se um fator de reforço que justifica a prática da escravização na mentalidade do grupo dominante e na mentalidade do grupo escravizado. Se esse estigma for internalizado plenamente pelo grupo escravizado, processo que leva muitas gerações e exige isolamento intelectual desse grupo, a escravização passa a ser entendida como natural, portanto, aceitável. Quando a escravidão se tornou comum, a subordinação de mulheres já era um fato histórico. Se naquele momento pensava-se nisso de alguma maneira, deve-se ter incorporado a subordinação de mulheres um pouco do estigma da escravidão. Escravos eram, assim como as mulheres, pessoas inferiores que podiam ser escravizadas. As mulheres, sempre disponíveis para a subordinação, eram agora consideradas escravas por serem como os escravos. A relação entre as duas condições estava na premissa de que todas as mulheres precisavam aceitar como fato o controle da sua sexualidade e de sua função reprodutiva por homens ou instituições dominadas por eles. Para mulheres escravas, a exploração econômica e a exploração sexual estavam ligadas do ponto de vista histórico. A liberdade de outras mulheres, que nunca foi a liberdade de homens, dependia da escravidão de algumas mulheres, e sempre foi limitada pela restrição de mobilidade e acesso a conhecimento e capacitação. De modo oposto para homens, o poder estava conceitualmente relacionado à violência e à dominação sexual. O poder masculino depende tanto da disponibilidade de serviços sexuais e econômicos de mulheres na esfera doméstica quanto da disponibilidade e do desempenho tranquilo da força militar. Distinções de classe e raça, ambas manifestadas a princípio na institucionalização da escravidão, baseia-se no inextricável sistema de dominação sexual e exploração econômica presente na família patriarcal e no Estado arcaico. Então é isso, gente. Acabamos o capítulo 4 da criação do patriarcado de Gerda Lerner. E até a próxima! Tchau!